Fala aí, galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos aí corrigir algumas atividades das que eu enviei para casa na semana passada, questões essas que vão nos ajudar aí a fazer uma revisão bacana, né, e nos mantermos atualizados também sobre alguns assuntos, tá bom? Então, vou pedir a vocês, dê um like no vídeo, né, pedir o like de vocês, e ao final do vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o nosso projetão, tá bom? Então, vamos lá. Falando da primeira questão, tente explicar, resumidamente, por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Lembram que quando nós falamos sobre o iluminismo, sobre os movimentos iluministas que estavam surgindo, movimento iluminista, olha só, movimento iluminista que estava surgindo lá no século XVIII, nós falamos sobre os pensadores, sobre a crítica que eles faziam ao antigo regime, a crítica que eles faziam ao sistema político e também ao sistema religioso, todo o sistema social que existia até aquele momento, tá? Então, o século XVIII ele ficou conhecido como como esse século das luzes. Por quê? A gente tem que explicar o porquê aí que ele acabou sendo conhecido o século XVIII por século das luzes. Então, coloquei aqui, ó, o século XVIII acabou sendo conhecido como século das luzes por causa do movimento conhecido como o iluminismo. Este movimento possui diversas ideias no campo econômico, político, científico, sendo que sua principal luta era a busca pela racionalidade e da razão humana para o progresso da sociedade. Então, o século XVIII ele ficou conhecido aí por ser chamado aí o século das luzes, justamente por trazer a razão, que foi o principal ponto de partida dos pensadores iluministas, beleza? Então, por isso, razão, raciocínio, mente, tá? A ideia de claridade, saída do obscurantismo, que era o período mais antigo, né? Que a gente pode dizer aí, Idade Moderna, Idade Média. Nós estamos saindo para um novo momento histórico, por isso a ideia das luzes, a ideia da razão, da claridade do pensamento humano, beleza? Então, questão 2 fala assim: no ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser possível compreender algum objeto de estudo. Então, como? Para os iluministas, a investigação científica deveria ser guiada pela crítica, dúvidas e suposições do pesquisador. Através desse universo de ideias, ele iria consolidar um método capaz de responder às suas perguntas. Caso o método empregado se mostrasse eficiente, ele alcançaria uma nova forma de conhecimento. Então, um ponto, né, no ponto de vista científico, os iluministas eles trouxeram uma mudança, uma quebra de paradigma no processo aí de investigação científica. Por quê? Porque eles começaram a trabalhar a questão das dúvidas e da crítica, tá? Suposições, dúvidas. Isso sempre essa seria a primícia do investigador, a primícia do avanço da ciência. Seria justamente você estar sempre em dúvida, nunca ter uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta dentro da ciência hoje é uma, amanhã pode se mostrar totalmente diferente. Então, a dúvida, a busca pelo provável seria, a partir daí, a bússola dentro da ciência, tá bom? Então, questão número 3 fala assim: com relação ao enciclopedismo, responda. Letra A: o que era o enciclopedismo? E aí nós vamos entrar lá nos pensadores do iluminismo, tá? E vamos entrar na questão do que é hoje a ideia do enciclopedismo,
que é a união de vários temas, né? E aí, aqui ó, o enciclopedismo foi um movimento filosófico cultural originado no Iluminismo, desenvolvido aí principalmente por Diderot, em que buscava, a partir dos novos princípios da razão, catalogar todo o conhecimento humano em enciclopédia, né? Uma obra monumental que contava de 35 volumes. Gente, esse é o início do processo da criação aí de compilados científicos, de compilados de textos. A ideia de Diderot era criar um livro, né, ou um grupo de livros, onde você conseguiria compilar, juntar muitos conhecimentos. Então, vários conhecimentos científicos que foram feitos durante aquele período foram agrupados na enciclopédia de Diderot. E aí é importante nós dizermos que isso é um grande legado da sociedade atual, porque nos dias de hoje você vê aí os computadores, as grandes memórias, tudo isso tudo isso veio também originalmente das ideias de Diderot, porque ele foi um dos precursores no, com, no, no fato de juntar conhecimentos relevantes, né? Juntar conhecimentos do mesmo tema ou não, beleza? Então, vamos lá para a questão B, que fala assim: quais as implicações do enciclopedismo ao iluminismo? Isso aí a gente acabou de falar, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Qual é a resposta? A implicação do enciclopedismo no iluminismo foram o estímulo ao acúmulo de conhecimento e a formalização dos mesmos, de modo que o uso da razão era ponto central do iluminismo, que buscava afastar o mundo da escuridão e da ignorância e do dogmatismo. Então, a ideia não era negar a Deus, né? Aqui, quando fala dogmatismo, né, não era negar a Deus ou que já existia, e sim olhar de uma outra forma, de ter um outro olhar, tanto para a questão cultural, quanto também para a questão social e econômica, política, tá bom? Então, essas ideias do enciclopedismo, né, o enciclopedismo que foi esse movimento, cara, isso daí foi fantástico para aquele momento. Daí nós temos a ideia do acúmulo de conhecimento, né, o agrupamento de informações baseados no estímulo aí de Diderot, tá bom? Então, questão 4 fala assim: num panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa afirmava: devemos formular 3 perguntas. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem ele sido em nosso sistema político? Nada. O que pede ele? Ser alguma coisa. E aí nós temos aqui, ó, explique as perguntas e respostas contidas neste panfleto francês. E aí, vamos lá. Aqui ele está fazendo uma crítica categórica ao terceiro estado. Ao terceiro estado não, a forma que o terceiro estado ele é tratado, tá? Como ele é visto dentro da sociedade. Então, vamos para a resposta aqui, mas antes de irmos para a resposta, pensa comigo. Aqui nós estamos falando de algumas situações, né? O terceiro estado, estamos falando do movimento da Revolução Francesa e como o terceiro estado ele é abordado, né? Aí fala, o que é o terceiro estado? Tudo. Ele era o maior estado em quantidade de pessoas, né? E aí ele vem falando assim: o que tem ele sido no sistema político? Nada. Ele não tem se dado valor ao terceiro estado. E aí, por fim, ele fala o que pede ele, qual é a sua vontade? Ser alguma coisa, estar presente ou ter voz. Vamos lá, a resposta diz assim: ó, o terceiro estado era composto por burgueses e o povo.
não tinham direitos políticos e pagavam impostos e seriam a vanguarda aí do movimento revolucionário. Então, o terceiro estado ele pagava mais imposto, mas ele não era reconhecido, ele não lhe era dado o devido valor, tá bom? Então, esse texto ele fala justamente dos questionamentos do terceiro estado, como ele era visto e como ele, em geral, ele não era atendido, né, pelas necessidades básicas do próprio estado. Vamos lá. Questão 5. A atuação dos puritanos, jacobinos e bolcheviques marcou 3 importantes revoluções. Isso aqui nós já vimos, já vimos as 3 revoluções, os puritanos, jacobinos e os bolcheviques. Essas revoluções, né, esses movimentos, né, marcaram aí 3 tipos de revoluções. Mas vamos lá. Quais revoluções são essas? Na Inglaterra no século XVII, na França no século XVIII, tá? E na Rússia no século XX. Isso são os movimentos. Já os bolcheviques, ficou um pouquinho difícil, aí teria que ser feita uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, porque sobre os puritanos e jacobinos nós já temos já um domínio. Agora, sobre os bolcheviques, vocês ainda nós não tivemos ainda uma abordagem mais aprofundada. Mas essa é a resposta dos 3 movimentos, tá bom? Identifique uma característica de cada um desses grupos revolucionários. Então, vamos lá. Falando aí, os puritanos eles eram burgueses, eles lutavam contra o absolutismo na Inglaterra, beleza? Já os jacobinos eles eram burgueses que lutavam pela implantação de medidas populares. E os bolcheviques eram camponeses, operários, militares que lutavam pela implantação do socialismo. Então, nesses 3 movimentos, 2 aí nós temos total domínio e controle, né? Que eu já falei para vocês, né? Os puritanos aí eles eram religiosos, os jacobinos eles já eram um grupo político de burgueses, tá? E também lá os bolcheviques eles ajudaram aí no movimento da revolução socialista da União Soviética, beleza? Então, questão número 6, vamos lá. O princípio da divisão do Estado em 3 poderes independentes, legislativo, executivo e judiciário, foi proposto pelos defensores das formas constitucionais do governo a partir do século XVII. Na Inglaterra, até o final do século XVIII, na França, que tipo de sociedade e de organização estatal eles combatiam? Qual a forma de governo almejavam implantar? Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando dos defensores aí da divisão em tripartite, né, do governo. Então, vamos lá. A resposta, ela fica um pouquinho mais longa, mas eu estou só explicando. Vocês podem até sintetizar aí, tá bom? Eles lutavam contra a monarquia absolutista, então instalada na Europa, defendida pela presença de uma figura estatal central, que era o rei, tá? Eles combatiam o rei e controlavam todos os aspectos políticos da economia. Não havia liberdade de expressão e nem muitas oportunidades de crescimento para as pessoas que não fossem de origem nobre. Pretendiam instalar no lugar dela a República Liberal, onde não mais havia nobres, seria adotado adotados os direitos humanos universais e o poder não estaria concentrado na mão de um indivíduo, mas dividido em 3 separados e em 3 órgãos diferentes. Então, a ideia é você fazer a tripartição dos poderes, como eu falei, mas o principal ponto aí é que essas pessoas que defendiam, né, esse tipo de governo, eles defendiam, sim, a tripartição, mas que o poder era muito para ficar na mão de uma só pessoa. Então, por isso a tripartição, beleza? Então, esse aí é o ponto do iluminismo aí,
uma das ideias do iluminismo. Na segunda metade do século XVIII, alguns monarcas da Europa empreenderam reformas sem abandonar o antigo regime político. Como foram denominados esses monarcas, estabeleça um caráter de conciliação das medidas que tomaram. Então, diretamente foram os despotas esclarecidos, ou despotismo esclarecido, como nós falamos, né? Eles praticaram reformas inspiradas no iluminismo para manter o poder. Então, o despotismo esclarecido ele surgiu aí com o objetivo de fazer com que os reis não perdessem o poder. Então, é aquela ideia, né? Vai-se os anéis e ficam os dedos. Né? Então, eles dão um pouco mais de liberdade e poder ao povo para que eles não percam o seu lugar na elite ou no trono, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma correção. É o seguinte, rapidamente aqui eu queria fazer com vocês falar um pouco sobre o projetão. Nós tivemos várias sugestões, várias ideias, tá, sobre o projetão, mas eu queria compartilhar algumas aqui, uma aqui que eu me identifiquei mais e achei que seria bacana para o primeiro ano fazer junto à história, tá? Embora nós vamos falar sobre vários temas, vamos fazer vários tipos de abordagens, seria bacana aqui nós fazermos uma observação aqui que eu até achei bacana, que eu queria poder compartilhar com vocês. Eu mandei para casa de vocês aí, vou mandar essa semana, mandei nessa semana, na verdade, é porque tem essa questão, né, de quando eu estou fazendo vídeo, enfim. Mas eu trouxe aqui uma sugestão que não sei se vocês vai servir aí de sugestão para a galera que for fazer, tá? Que seria o seguinte: uma pesquisa que mostra aí os grandes eventos culturais, como festivais, filmes, teatros, e também como eles eram apresentados, né, como eles eram feitos, né, a logística, enfim, como eles eram apresentados em si. Seria bacana que vocês fizessem essa pesquisa, bem como também as mudanças que ocorreram no mundo cultural, tá, nesse período de pandemia, onde os artistas eles tiveram que se virar nos 30, dar o jeito deles para poder conseguir aí apresentar a sua arte, tá? Eles tiveram que se reinventar, tiveram que se moldar ao ambiente, né? Fazer uma transformação aí, às vezes, do seu conteúdo, da forma que seu conteúdo é abordado, tá? E criaram aí novas formas de apresentar-se ao público. Então seria bacana que vocês fizessem esse trabalho aí, fazendo essa pesquisa de como era antes, como está sendo agora, né? E talvez como vocês projetam os próximos eventos, como que vai continuar a vida depois desse período de pandemia, como que vão continuar os eventos. Seria bacana que vocês fizessem, ainda mais vocês aí que estão na época de balada, de evento, de saída, que gostam de vários artistas, participam de várias lives. Seria bacana que vocês pudessem compartilhar um pouco desse conhecimento em alguns vídeos, ou um vídeo pequeno, mostrando para a gente um pouco dessa pesquisa, tá bom? Pode ser aquele... aí você vai usar sua criatividade da forma que você vai apresentar esse trabalho, tá? Justamente porque vocês provavelmente devem ter recebido aí o prospecto do projeto, que fala aí em várias formas de apresentação, beleza? Então, essa é uma sugestão que eu tô dando, né? Ainda mais porque nós estamos falando de história, vocês pegarem aí a cronologia histórica desses eventos, de como era feito o teatro em tal época, como que foi como que era antes da pandemia, como que está sendo agora e como vai ser depois, entendeu? Coisas assim. É uma sugestão muito boa aí para vocês poderem estar apresentando no projetão, utilizando aí o período, algum recorte histórico, tá? Para poder valorizar, porque tem que ficar evidente aí a utilização da história dentro da abordagem de vocês para o projeto, beleza? Então, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, escrevam aí nos comentários, beleza? E que eu tô aqui para ler e também responder, beleza? Vocês, tá bom?
Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abração, valeu!